Oi, tudo bem? Eu conheço algumas pessoas que já tentaram se aposentar pelo INSS e não conseguem. Estão lá com a documentação certa, o tempo de contribuição, tudo certinho, chega lá na hora e não dá certo. O INSS não aceita. Já aconteceu isso com algum conhecido teu? Com esses conhecidos meus? Tiveram até que entrar com um advogado para tentar se aposentar. E deve ser muito ruim, né? Tu passa a vida toda pagando um valor todos os meses ali para conseguir se aposentar e no momento que tu vai se aposentar, tu tem que gastar mais com advogados? Olha, eu não acho isso muito certo. Por que isso está acontecendo? Por que está cada vez mais difícil tu conseguir essa aposentadoria? Meu nome é Jefferson Erhardt, criador do canal Finanças Direto ao Ponto, e hoje eu vou te falar como funciona o INSS. Por que esses atrasos, essas dificuldades estão acontecendo? Por que isso tende a piorar? E quais são os investimentos que tu pode investir para se proteger de um potencial problema que tu vai ter quando resolver te aposentar lá na frente, né? Já vou logo dizendo que o INSS é como se fosse uma pirâmide financeira. Pois é, né? Parece até meio brusco falar assim, mas parece mesmo. Porque numa pirâmide, os primeiros que entram se dão bem, vão sempre receber o dinheiro dos últimos que estão entrando, né? E no caso do INSS é bem isso. As pessoas que estão se aposentando agora, elas estão pegando dinheiro daqueles que estão entrando no mercado de trabalho, ou que ainda estão trabalhando, né? Quem trabalha hoje paga a aposentadoria das pessoas de hoje. Não é que o dinheiro que elas pagaram estava em algum fundo investido para elas se aposentarem. Não. Todo o dinheiro que entra hoje no INSS é gasto hoje. Não existe nada investido, rendendo a juros compostos para tu poder te aposentar lá na frente. E qual que é o problema disso? É que a nossa pirâmide etária está mudando. Tá, o que é isso? É que antigamente os meus pais, meus avós, tinham muito mais filhos e irmãos, né? Então, não sei se isso acontece contigo também. Comenta aqui embaixo para mim. Os teus pais tinham mais irmãos do que tu tem irmãos? E os teus avós? Pois é, a família dos meus avós tinha alguns que eram em 12, do meu pai eram em 8. Nós somos muitos e somos em 4. Tenho certeza que a maioria das pessoas que tu conhece, sei lá, são entre 2 irmãos ou 3 irmãos, ou às vezes são até filhos únicos, né? Antigamente precisava de mão de obra para às vezes trabalhar até na roça. E hoje não se vê mais muito disso por aí. Antigamente também as pessoas tinham filhos com menor idade, né? Agora, depois dos 30, muitas vezes. Acho que tu deve conhecer muitas pessoas que tiveram filhos mais tarde, assim. Menos pessoas entrando no mercado de trabalho e para muitas pessoas se aposentando. Porque antigamente as pessoas não viviam até muita idade. A idade média das pessoas era mais baixa. Agora as pessoas conseguem viver mais tempo e se aposentam ainda próximo da idade que se aposentavam lá atrás. Com isso, tem mais tempo de vida aposentado e com mais pessoas aposentadas também. Se a gente não tem mais pessoas entrando e tem mais pessoas se aposentando com mais tempo de vida ainda, tu tem mais dinheiro indo para os aposentados e pouco dinheiro entrando nessa pirâmide para pagar esses aposentados. Pois é meio complexo isso, né? E complicado, porque como é que a gente sai disso? Foi feita a reforma da Previdência para tentar minimizar isso. Só que todo o dinheiro que seria economizado em 10 anos por essa reforma da Previdência foi gasto todo na pandemia. O que acontece, né? Tinha que ser gasto mesmo, mas essa economia já se foi embora. Será que quando eu me aposentar lá com 65 anos, será que eu vou conseguir me aposentar mesmo com 65 anos? Hoje eu tenho 34. Então, tenho mais 31 anos até os meus 65. Olha, deve ter mais pelo menos umas 2 reformas da Previdência até lá. Isso se o sistema todo não quebrar, né? E também, será que não vão mudar as leis? Uma coisa ou outra, daqui a pouco aumentar a contribuição do INSS, que nem já foi feito agora há pouco, para poder conseguir pagar as aposentadorias? Será que vai sempre valer a pena ficar pagando tudo isso de INSS para o governo que, na verdade, não é muito eficiente, não consegue trabalhar bem com o dinheiro?
Tu quer depender do governo para chegar lá na frente e talvez não conseguir se aposentar? Será que eu vou me aposentar com 65? Ou será que vai ser 70 ou 75? Pelo governo, é claro, né? Porque talvez eu não precise do governo para chegar nessa aposentadoria. Talvez eu consiga formar o meu pé de meia, vamos dizer assim, com diversos investimentos para chegar lá na hora e viver dos meus rendimentos. Não esperar somente o governo pagar a aposentadoria que me deve, porque eu estou pagando o INSS todos os meses. Então, pensa nisso, tá? Agora tem mais um ponto que talvez tu não tenha refletido sobre o assunto. Se hoje tu ganha, né, tua receita, se tu é CLT, vamos supor, e tua receita é maior do que o teto do INSS, vamos dizer que tu ganha 15 mil reais. Só que o teto é um pouco mais de 7 mil. Será que quando tu for se aposentar, tu vai conseguir cortar os teus custos para sobreviver com o teto do INSS? Ou será que tu vai ter que continuar trabalhando ou fazendo algum bico aqui e ali para conseguir suprir as tuas necessidades? Então, pensa nisso, reflete, porque se tu vive com mais, se hoje já é difícil tu cortar os teus custos, imagina na hora que tu vai estar precisando mais, com mais custos porque tu tem uma idade mais avançada, vai gastar mais em saúde, por exemplo. E tu talvez vai querer aproveitar bastante também, né? Tua aposentadoria. Então, para isso, é importante a gente se planejar para o futuro. Guardar um tanto hoje para chegar lá e complementar essa potencial, possível aposentadoria do INSS, ou ainda ignorar ela e simplesmente fazer a nossa própria aposentadoria. Se aposentar antes do que o governo vai dizer que a gente pode se aposentar. E o que tu pode fazer para ter um patrimônio maior e viver de renda lá na aposentadoria? Tu pode diversificar os teus investimentos um pouco em cada tipo de ativo para reduzir o teu risco e lá na frente viver de renda. Quanto mais novo tu for, mais tu pode te arriscar. Porque quanto maior o risco, maior tende a ser a sua rentabilidade. Claro, com conhecimento. Com o passar dos anos, tu tende a se tornar um pouco mais conservador nos teus investimentos. E quais tipos de investimento que tu pode fazer para se proteger para o longo prazo? Olha, existem diversos, e daí depende do teu conhecimento, é claro, né? Mas tu pode investir sim em ações, fundos imobiliários, renda fixa. Tu pode investir no exterior, tanto em renda variável quanto em renda fixa. Um investimento que eu gosto bastante, que é super seguro, na renda fixa também, né? Tesouro IPCA+. Porque tu consegue investir com longo prazo, postergando o pagamento do imposto de renda e fazendo o teu dinheiro se multiplicar lá dentro, sem tu ter que pagar uma parcela para o governo antecipadamente, né? Então, tu faz o dinheiro render lá dentro e vai pagar muito lá na frente. Então, eu já fiz vídeos sobre esses investimentos, então nesse daqui tu vai dar uma olhada em quanto dinheiro tu consegue investir e ganhar lá na frente, por exemplo, no Tesouro IPCA+ 2045, e nesse outro vídeo aqui, que é o Tesouro IPCA+ com juros semestrais, eu te mostro tudo o que tu precisa saber e quanto tu vai ganhar de renda nesse tipo de investimento, que é ótimo para a tua aposentadoria também. Porque esses dois tipos de título, eles se complementam, né? Um vai te dar uma bolada lá na frente e o outro ele já vai te pagando uma renda a cada 6 meses ou, dependendo da estratégia que tu usar, que eu falo nesse vídeo, a cada 3 meses. Então é uma ótima alternativa de uma forma segura para tu investir para a tua aposentadoria. Ah, existem alternativas de previdência privada? Sim, existem, mas o Tesouro IPCA+ é o mais fácil. Previdência privada tem outros aspectos que valem para a tua aposentadoria sim, mas daí são outros 500, tá? Daí a gente fala em outro momento. E não se esqueça, tá? E no momento da tua aposentadoria, tu vai sempre pensar assim, putz, deveria ter começado mais cedo. Por que que o meu eu do passado não começou a investir, guardar um pouco antes, para eu poder viver uma vida melhor agora que eu estou me aposentando? Fica com essa reflexão, tá? E se tu tiver qualquer dúvida ou sugestão de novo vídeo, escreve aqui embaixo para mim que eu vou adorar ler e responder todo mundo. Muito obrigado e tchau, tchau!